Eu convido a igreja a abrir a Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nosso foco vai ser do capítulo 12, mas eu quero começar a leitura do texto, que já é grande, mas eu quero começar do versículo 29, do capítulo 11. E nós continuamos no capítulo 12, que é o capítulo que nós vamos lidar hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 29. Eu creio que a igreja já encontrou. Esse é aquilo que acontece quando a gente vai pregando em sequência, expositivamente. A igreja chega com a Bíblia aberta, já sabe que eu vou pregar, né? Não é, Marcos? O Marcos, você vai pregar mesmo o capítulo 12 essa semana? Vou pregar, Marcos, vou pregar. Então, Atos, capítulo 11, a partir do versículo 29. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos seus punhos. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo o que era real e o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia
e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e de Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes vestiu suas trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu, comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Palavra de Deus. Senhor, nós pedimos agora a Tua graça, ó Pai, para que possamos entender a Sua palavra, e que a Tua palavra venha nos instruir, que a Tua palavra venha nos confortar, que a Tua palavra, ó Pai, venha mesmo trazer transformação nas nossas vidas. Glorifica, Senhor, o Teu nome através da Sua palavra, e abençoa, Senhor, o Teu povo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. O capítulo 9 a 12 do livro de Atos são capítulos de transição. Todo o livro de Atos ele foi escrito para responder a uma pergunta, que é como que a igreja foi dispersa, como que os apóstolos que foram chamados por Jesus cumpriram a missão dada por Jesus. Então ele vai mostrar que o autor Lucas, o médico amado, o companheiro do apóstolo Paulo das suas viagens, agora ele vai usar 3 capítulos para descrever essa transição. Porque nós começamos em Jerusalém, e como a igreja vai se expandindo em Jerusalém, como as coisas vão acontecendo em Jerusalém, como os judeus de fala grega vão sendo adicionados à igreja. E isso vai tomando agora outras proporções. Mas agora Lucas ele tem uma intenção, que é mostrar como a igreja que começa em Jerusalém vai terminar em Roma. Porque todo o seu livro vai acabar em Roma. Lucas termina o livro de Atos em Roma. E existe uma grande briga entre os teólogos e os estudiosos da palavra de Deus, tentando entender por que Lucas nunca nos conta o que aconteceu com Paulo. Por que ele acaba o livro daqui do jeito que ele acaba? Porque esse era o propósito dele. Ele tinha um propósito, o propósito era mostrar como a igreja cumpriu com aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Então esse era o propósito. O propósito não era falar da vida de Pedro, o propósito não era falar da vida de Paulo, por mais importantes que eles tenham sido. O propósito era deixar claro que todas as promessas de Deus, que Deus prometeu no Antigo Testamento, foram cumpridas em Cristo. Esse é todo o Evangelho de Lucas. E agora, no livro de Atos, tudo aquilo que Jesus prometeu foi cumprido através da vida da igreja. E ela nunca parou, porque nós ainda estamos aqui hoje. Então, o capítulo 9, 10 e 11, ele vai fazer essa transição do ministério de Jerusalém, do ministério de Pedro, figura predominante até agora, e Jerusalém, a igreja em Jerusalém, para passarmos para outra figura central no livro de Atos, que vai dominar todo o livro de Atos daqui para frente, que é o apóstolo Paulo. Então, o capítulo 9, 10 e 11, eles vão mostrar essa transição entre Pedro e Jerusalém para Paulo e o Império Romano. Então, essa é a função desses 3 capítulos, e apenas a título de introdução, apenas para que a gente possa estar todos na mesma página, eu quero fazer uma recapitulação desses 3 capítulos. Por quê? Porque se nós pregamos e se nós estamos andando em sequência, você precisa entender o que está acontecendo. Quais são essas progressões, o que está passando aqui.
né? Já de antemão peço desculpas para aqueles que estão aqui pela primeira vez, que vão escutar basicamente um estudo bíblico nessa primeira parte do meu sermão, que não acompanharam as outras pregações até agora. Mas isso é necessário para que possamos entender essa transição. Então, a partir do capítulo 9, Lucas, ele introduz Paulo, aquele perseguidor da igreja. Ele introduz Paulo, porque Paulo vai ser agora a figura dominante, que vai espalhar o evangelho por todo o Império Romano. Ele vai ser a grande ferramenta de Deus para espalhar o evangelho pelo Império Romano. Ele vai ser a grande ferramenta de Deus que vai escrever o maior número de livros do Novo Testamento. Ele vai ser a grande ferramenta de Deus. Então Lucas agora ele quer introduzir a missão de Paulo, ou quem é Paulo. E antes de Paulo ir para os gentios, porque Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, ele precisava deixar muito claro que a missão aos gentios nunca foi ideia de Paulo. Não é uma coisa que nasce no coração de Paulo. Não é uma coisa que Paulo inventou. E isso é muito importante que nós entendamos. Por que é muito importante a gente entender isso daqui? Porque senão, nós correríamos o risco, e Lucas entendia muito bem disso, de haver uma divisão de igreja. Essa igreja gentílica, essa igreja do apóstolo Paulo não tem nada a ver com a igreja de Jerusalém. Isso é uma coisa de Paulo, que nem era judeu de verdade, era judeu de fala grega. Então, poderia acontecer que, e nós vimos desde o começo esse risco, essa possível ruptura da igreja, poderia acontecer nesse padrão. Nós temos uma igreja em Jerusalém, nós temos uma igreja no resto do império. E Lucas ele está fazendo questão, eu já mostrei isso por várias e várias vezes, que nós entendamos que só existe uma igreja e um povo de Deus. Não existe primeira classe de cristão e segunda classe de cristão. Não existe um judeu mais importante do que o gentil. Todos recebem do mesmo Espírito. O sinal de falar em línguas é dado a todos. Por que Lucas registra todas essas coisas? Para mostrar que diante de Deus existe só um povo e todos eles são iguais perante o Senhor. Para que não haja uma divisão. Então Lucas vai mostrar como Pedro sai de cena a partir do capítulo 10. E a figura do apóstolo Paulo é substituída por Pedro, e de Pedro e dos apóstolos em Jerusalém são substituídas pelos presbíteros. Então esse é o capítulo 9. No capítulo 10, nós temos o evangelho que vai agora saindo aos gentios pela primeira vez. Pela primeira vez no livro de Atos, nós temos Lucas registrando a saída do evangelho de Jerusalém para os gentios, porque até então, nós temos a pregação do evangelho, primeiro aos judeus de fala grega que estão em Jerusalém, depois eles vão começando a se expandir, sai dos judeus e começa para aquelas pessoas que não são judeus por nascimento, mas são prosélitos, que eles se fizeram judeus, eles passaram pelo rito da circuncisão, eles fizeram aquilo que eles precisavam passavam pelo batismo e se tornavam judeus. Eles passavam para isso, para se converter ao judaísmo, porque existiam duas maneiras: ou você nascia em Israel, era descendente de judeu, mesmo que você fosse fora de Israel, ou você se convertia ao judaísmo. Esses convertidos ao judaísmo são chamados de prosélitos. Então Lucas vai falar primeiro do judeu, depois ele vai falar dos prosélitos, depois ele vai falar daqueles que temiam a Deus, como é o caso de Cornélio. Lembra de Cornélio, centurião? Ele não era um prosélito, ele não passou pelo rito da circuncisão. Ele amava a Deus, ele amava o povo de Deus, ele obedecia às leis, mas ele não tinha passado. No nosso caso, vou dar um exemplo, no nosso caso, ele não tinha sido batizado. Ele vem na igreja, ele gosta das mensagens, ele acompanha, ele não perde, ele até trabalha na igreja, ele ajuda, mas ele nunca foi batizado, ele não é membro da igreja. Era o caso de Cornélio. Então,
No caso de Cornélio, como nós vimos no capítulo 10 e 11 com Pedro, Deus havia purificado, lembra da visão do lençol? E Deus falando com Pedro, mata e come. E aí Pedro fala, não, Senhor, nunca entrou nada impuro na minha boca. E Deus, o Senhor, responde a ele, não fale, não chame impuro aquilo que Deus purificou. Então Deus estava mostrando que os gentios tinham sido purificados. Por quem? Por Cristo. O sangue de Jesus, ele não era apenas para purificar os judeus, ele estava disponível para purificar as nações. Então Deus estava purificando, o evangelho era para ser pregado a todos. Essa é a mensagem principal do capítulo 10 e 11, com o envio de Pedro à casa de Cornélio. Então Lucas registra a missão de Pedro entre os gentios para deixar claro que a ida aos gentios não foi uma ideia posterior de Paulo. Quem começa com isso não é Paulo, é Pedro. E Lucas faz a questão de deixar isso muito claro. Isso nunca começou com Paulo, começa com Pedro, que era o presidente ali dos apóstolos, o porta-voz, o chefe deles, para mostrar, para fazer essa conexão entre a igreja de Jerusalém e os apóstolos com os gentios. Porque já gera problemas demais termos o apóstolo Paulo, que não fazia parte dos 12. Então ele já estava ali, já tinha os problemas do apóstolo Paulo não fazer parte dos 12. Então se agora você tem uma igreja que não está ligada à igreja de Jerusalém, dos apóstolos em Jerusalém, logo isso viraria o quê? Uma igreja de segunda classe. Porque esse é o ser humano, nós somos assim. E Deus conhece muito bem a nossa natureza. Aí a partir do capítulo 11, do versículo 19, nós vimos na última semana, a igreja chega em Antioquia. E agora é importantíssimo que nós tenhamos essa igreja em Antioquia. Por quê? Porque ela vai ser a base missionária do apóstolo Paulo. Então existia uma necessidade em fazer o quê? Em conectar a igreja de Antioquia com a igreja de Jerusalém. A igreja de Antioquia com os apóstolos em Jerusalém. Então Lucas ele registra o nascimento da igreja em Antioquia a partir do versículo 19 do capítulo 11. Vai falar como tudo acontece, essa foi a última pregação. Então ele vai falar como as coisas aconteceram lá, como Barnabé foi enviado. E ele chega lá, ele vê a graça de Deus, ele se alegra, lembram disso? E ele exorta o povo a continuar andando nos caminhos do Senhor. Mas aí ele vê tudo aquilo acontecendo, ele fala, eu preciso de ajuda. E ele vai buscar então Paulo, e Paulo agora ele traz Paulo para Antioquia. Aí eles estão ministrando, eles passam ali 1 ano ensinando a palavra de Deus ao povo. Nós vimos a necessidade da palavra de Deus no nascimento, no estabelecimento de uma igreja. Não apenas no nascimento, no estabelecimento de uma igreja, mas na igreja, na vida da igreja em geral. Nós precisamos ter igrejas centradas na palavra de Deus. E não centradas nas nossas opiniões, não centradas naquilo que a gente acha legal. Eu já disse e eu repito, no dia que eu subi aqui e falar assim, eu acho que nós deveríamos fazer isso. Você pega as suas coisas e vai embora. Porque o Rodrigo não tem nada para ensinar e passar para essa igreja. Mas a partir do momento que eu abro a palavra de Deus e eu digo, assim diz o Senhor, então tudo muda. Porque não é a palavra do Rodrigo, é a palavra de Deus, que é eterna, que é santa, que é verdadeira em tudo que ela afirma. Então nós não estamos reunidos aqui como igreja para seguir um pastor, para seguir uma pessoa, para seguir o Rodrigo. Nós estamos aqui para seguir a Cristo e obedecê-lo através da sua palavra. Esse é o nosso chamado. Mas então, voltando para a igreja de Antioquia, era necessário que nós tivéssemos essa conexão entre a igreja de Antioquia e Jerusalém. A igreja de Antioquia e os apóstolos em Jerusalém, porque Barnabé vai para Antioquia para fazer o quê? Ele vai dar atestar aquilo que está acontecendo em Antioquia.
Ele tem o selo dos apóstolos, ele é enviado pelos apóstolos, ele é escolhido pelos apóstolos, como alguém que vem da terra daquelas pessoas, como alguém que fala a língua, a pessoa correta para o trabalho correto. Então, era necessário validar essa missão aos gentios. Lucas, então, ele está sendo cuidadoso em nos mostrar que tudo o que está acontecendo no meio dos gentios, no nosso meio, foi validado por Deus no começo da igreja. Nunca foi plano B. Nunca foi ideia de Paulo. Nasceu no coração de Jesus Cristo. Era a ordem de Jesus. E mesmo que eles não quisessem fazer, porque, como nós vimos quando Pedro é enviado a Cornélio, Pedro não queria ir. Se Deus não dá uma visão a Pedro, se Deus não ordena Pedro ir, Pedro não teria ido. Mas para deixar claro que tudo isso nasce no coração de Deus, é a vontade de Deus, é plano de Deus, Lucas está fazendo essa transição de tudo isso. Mas outra transição que nós precisamos entender, que é importante até para os nossos dias hoje, e bem prática hoje, é a questão da transição de apóstolos para presbíteros. De apóstolos para presbíteros. Por quê? Porque agora nós vamos ver a introdução dos presbíteros na igreja e a importância dos presbíteros na igreja de Jerusalém. Lucas, ele vai tirando agora os apóstolos, porque os apóstolos estão sendo perseguidos e mortos. Os apóstolos agora, eles estão sendo dispersos. Aí no versículo 30, que nós lemos do capítulo 11, quando Paulo e Barnabé eles chegam, ou Saulo e Barnabé chegam em Jerusalém para fazer a entrega daquilo que eles haviam arrecadado, o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros. Então a igreja de Antioquia faz uma arrecadação, e eles enviam esse dinheiro pelas mãos de Barnabé e Saulo, e enviam para quem? Aos presbíteros. Por que aos presbíteros? Cadê os apóstolos? Os apóstolos estão espalhados por causa da perseguição, os apóstolos estão espalhados por causa da missão, eles estão indo, pregando o evangelho. E agora, nós temos aqui, essa transição final, no capítulo 12. Porque agora, Pedro sai de cena. Pedro, ele vai deixar Jerusalém, versículo 17. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão, havia tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então, saiu e foi para outro lugar. Aqui acaba todo o reporte de Lucas com relação ao ministério de Pedro. Porque ele já havia concluído aquilo que ele queria fazer, do capítulo 9 ao capítulo 12. Mostrar que a missão era a todos e para todos. Então aqui nós temos essa transição. E aí a figura dos presbíteros, conforme a saída dos apóstolos de Jerusalém, começa a se tornar uma figura predominante. Eles começam então a tomar cada vez mais a liderança da igreja em Jerusalém. Então nós vamos ver aqui que não existe o tão chamado sucessão apostólica. Eu sou o apóstolo tal. Desculpa, meu irmão, você não é apóstolo nem aqui e nem em outro lugar. Porque os apóstolos morreram há 2000 anos atrás. Porque a Bíblia deixa isso muito claro, não existe uma sucessão apostólica. Os apóstolos são substituídos pelos presbíteros. Isso aqui fica muito claro no texto de Lucas. Agora a figura predominante da direção e da liderança da igreja em Jerusalém vão ser os presbíteros. E o apóstolo Paulo, quando ele vai se encontrar no capítulo 15 para resolver problemas que nós ainda vamos ver com relação aos gentios, porque isso não acaba também aqui, vai continuar tendo problema com os gentios. Vão circuncidar esses caras ou não? Eles têm que seguir a lei judaica ou não? Então o apóstolo Paulo vai ter uma reunião, um concílio, o primeiro concílio da igreja, no capítulo 15 de Atos. Ele vai se reunir com os presbíteros da igreja. Cadê os apóstolos? Ele se reúne com os presbíteros da igreja.
E, aliás, o apóstolo Pedro vai se chamar de presbítero na sua carta, aos presbíteros dos quais eu sou um. Ele vai ser um presbítero da igreja. E depois, mais tarde, o apóstolo Paulo, quando ele vai instituir, vai mandar os seus discípulos organizarem as igrejas, Timóteo, Tito, ele manda que em cada igreja seja estabelecido o quê? Presbíteros e diáconos. Ele não manda estabelecer apóstolos. Ele manda estabelecer presbíteros e diáconos. E é aí que nós temos a base teológica, bíblica, para o nosso governo de igreja. São os presbíteros e os diáconos que são os oficiais da igreja. Essa é a nossa base. Então nós temos aí mais uma vez o fim do ministério de Pedro e agora passando para o ministério de Paulo. Agora no capítulo 12 nós precisamos também atentar para mais uma coisa, para a vida de João Marcos. João Marcos. Note comigo o versículo 12, capítulo 12, versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Então Pedro ele sai da prisão. E eu não pulei, me permita pular direto para o versículo 12, eu vou voltar para o versículo 1. Mas ele vai direto para a casa de João Marcos. E por que é importante a gente entender quem é João Marcos? Porque, versículo 25, tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Então essa pessoa, a mãe de João Marcos era dona de uma casa onde a igreja se reunia. E esse menino, ele vai seguir com Paulo e Barnabé. E ele vai ser o seu auxiliar na sua viagem missionária, na sua primeira viagem missionária. Então, quem é João Marcos? João Marcos é o evangelista Marcos, o autor do primeiro evangelho que nós temos na Bíblia, o evangelho de Marcos. Esse é o mesmo Marcos que escreveu o evangelho de Marcos. Por que é importante a gente entender isso aqui? Porque ele vai ser motivo de contenda mais tarde, com Paulo e Barnabé. Por quê? Porque Paulo e Barnabé, então, pegam João Marcos. Por que eles pegam João Marcos, aliás? Por que eles levam João Marcos de Jerusalém para Antioquia? Porque João Marcos, ele era uma pessoa muito útil ao ministério. Diferente de muitas outras pessoas, João Marcos, ele sabia ler e escrever. Então, possivelmente, ele era o redator, aquele que registrava a viagem missionária de Paulo e Barnabé. Ele era o secretário deles. Foi para isso que eles o levaram. Como que a gente sabe que ele sabia ler e escrever? Porque ele era filho de gente rica. A casa da mãe dele era tão grande que cabia a igreja. A igreja se reunia nas casas. Então, esse menino é um menino que tem uma vida confortável. É o filhinho da mamãe. Seria, no nosso caso, o Johnny. Certo, Edna? A Edna se reúne na casa, a igreja se reúne na casa da Edna. E nós temos o Johnny, né? É o bebê da mamãe. E aí, Paulo e Barnabé pegam o bebê da mamãe para levar embora. E esse bebê da mamãe, ele não vai aguentar a pressão da viagem missionária. E ele vai voltar embora no meio da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E aí, quando eles vão para a segunda viagem missionária, isso causa problema entre os dois. De modo que Barnabé que levar de novo João Marcos. Mas Paulo não vai levar. E Paulo vai ser cabeça dura, que Paulo não leva, esse menino não anda mais comigo. Não anda. Você quer ele, você fica com ele. Então aí nós temos a primeira divisão já de Paulo e Barnabé, cada um pega, Paulo vai pegar Silas, Barnabé vai pegar João Marcos, e glória a Deus porque Barnabé vai pegar João Marcos. Lembra que Barnabé é o encorajador. Glória a Deus pela vida de Barnabé, o encorajador, porque ele vai abraçar Marcos, como ele abraçou Paulo, e vai levar Marcos junto com ele. E Marcos vai ser o primeiro evangelista da Bíblia. Mas então, eles vão levá-lo como assistente
para sua primeira viagem missionária, e esse vai ser, então, o evangelista. É por isso que Lucas fala dele aqui. Nós precisamos entender e conhecer quem é Marcos. Então, Paulo e Barnabé haviam então ido a Jerusalém, nós vimos aqui no versículo 30, entregar essa ajuda para os irmãos, empobrecidos por causa da fome, no reinado de Cláudio, e agora eles estão voltando embora, no versículo 25. Perceba que o texto que eu começo a ler, a partir do versículo 30 do capítulo 11, começa com Paulo e Barnabé indo, agora vai do capítulo 12, 25, termina com eles voltando para Antioquia. Porque a partir de agora, Lucas vai focar nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. A partir de agora, nós vamos voltar os nossos olhos para Paulo. Daqui para frente, a partir da próxima semana, 13 em diante, nós voltamos nossos olhos para Paulo. Ele vai ser agora a grande figura, a figura dominante de tudo isso. Mas eles vão ser enviados a partir da igreja de Antioquia. É por isso que é necessário, tudo isso que eu falei, é necessário que nós entendamos, para a gente entender tudo o que está acontecendo aqui, para entender a conexão entre Jerusalém e o resto das outras igrejas, em Jerusalém e Antioquia, a transição apostólica para os presbíteros, isso tudo precisa ser entendido, para que possamos entender melhor as Escrituras. Está claro tudo isso aqui? Então, voltando para o versículo 1, agora, diz que nessa ocasião, Herodes, ele vai pegar e vai começar a perseguir mais a igreja, ele mata Tiago. Quem é Tiago? Tiago, irmão de João. Lembra do grupo, dos três que Jesus tinha mais intimidade, que Jesus andava? Pedro, Tiago e João. Tiago era um desses, do círculo íntimo de Jesus. E nós vemos que Tiago é morto. Mas depois nós vemos que Pedro vai para a prisão com o mesmo intuito. Herodes também quer matá-lo na Páscoa, como Jesus foi morto na Páscoa. Aí o texto vai nos dizer que o que acontece agora é que a igreja está orando, versículo 5, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Aí a primeira pergunta que vai ficar, talvez, na nossa cabeça é: por que Deus permite a morte de Tiago, mas salva Pedro? Os dois fazem parte do mesmo ciclo. Os dois são pessoas íntimas de Jesus Cristo. Mas um é morto à espada e o outro é liberto. Por que Deus não mandou um anjo para salvar também Tiago? Porque muitas vezes, em muitos comentários, em muitas pregações, a gente vê, o foco é na ação de Deus em salvar Pedro, mas não tem um foco, por que Deus não salva Tiago? Por que Deus não salva Tiago? Por que Deus faz um milagre para salvar Pedro, mas Ele não faz um milagre para salvar Tiago? Então Deus demonstra mais amor por Pedro em livrá-lo, e desfavor em Tiago. Então Deus está rejeitando, eu não quero saber de Tiago, eu não gosto de Tiago. O fato dele deixar Tiago morrer mostra então o desfavor de Deus? Essa é a pergunta. Então Deus mostra um favoritismo com relação a Pedro. Eu amo mais Pedro, é por isso que eu resgatei Pedro. É por isso que ele faz isso? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Tanto Tiago como Pedro eram do círculo íntimo de Jesus, mais uma vez. Então por que Deus salva um e permite que o outro não seja salvo? Por quê? Por quê? Deus, Ele nos ama, e é soberano da mesma forma, tanto quando nos livra, quanto quando não nos livra. Deus não deixou de ser soberano na vida de Tiago, permitindo que ele morresse. E Deus foi soberano na vida de Pedro, quando Ele leva Pedro e Ele liberta Pedro. Deus, Ele não deixa de ser soberano na sua e na minha vida, quando os sofrimentos chegam na nossa casa. Quando aquelas coisas que nós tememos nos atingem.
quando a doença chega, quando nós perdemos o emprego, quando acontece qualquer coisa que seja conosco, Deus continua assentado no seu trono, e Ele é soberano. E o amor de Deus, ele não é provado na sua e na minha vida, pelas bênçãos que Deus te dá ou não te dá. Se Deus, ele te dá, ele é Deus. Se Deus, ele não te dá, ele é Deus do mesmo jeito. A bênção de Deus, aquilo que Deus te dá na sua vida, para você desfrutar o livramento, a salvação, a cura, tudo isso, não é a prova de que Deus te ama. Porque a grande prova de que Deus te ama foi dada 2000 anos atrás em Cristo Jesus. O amor de Deus não é provado na sua e na minha vida a cada solução de problema que Ele nos dá. O amor de Deus é provado na sua e na minha vida pelo fato dEle te ter dado Cristo. Essa é a prova. E se Deus nos deu Cristo, não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Como o apóstolo Paulo nos diz, se Deus já nos deu Jesus, o que mais Ele não vai nos dar? Chega a ser irracional, inconsequente da nossa parte, assumir que quando nós passamos pelas dificuldades, é porque Deus não me ama. Se Ele nos deu Jesus, o que mais Ele não quer nos dar, não vai nos dar, não pode nos dar? Então, se essas coisas podem, chegam na nossa casa, não é porque Deus não nos ama, é porque Deus tem um plano nas nossas vidas que nós nem entendemos qual é. E Ele tem o melhor para nós, mesmo quando nós passamos por dificuldades, por lutas, por perdas, por sofrimentos. Deus continua nos amando. Deus continua nos amando. Mas aí no versículo 5, a oração da igreja, a única diferença entre Pedro e Tiago, aqui que nós vemos nesse texto, é que o texto que Lucas aqui, ele não fala que a igreja estava orando por Tiago. Também não quer dizer que a igreja não estava orando por Tiago, mas Lucas não registra isso. Então, se temos alguma diferença no texto, a única diferença que nós temos é, Lucas registra que a igreja estava orando intensamente por Pedro. Intensamente por Pedro. Mas, mais uma vez, isso não significa que a igreja não orou por Tiago. E talvez as coisas tenham acontecido tão repentinamente que nem deu tempo de orar. Pega o cara, mata o cara e acabou. Pedro foi pego, foi preso, vai ser julgado. Deu tempo da igreja reunir. Vamos fazer uma vigília aqui de oração. Todo mundo de jejum, joelho no chão e boca no pó. Deu tempo de orar. Mas o que isso vai nos mostrar? Vai nos mostrar que Deus responde nossas orações como Ele deseja e não como nós queremos. A história de Pedro e de Tiago, a diferença da vida de um, do final de um e do final de outro, é que provavelmente a igreja estava orando pelos dois, ou tem orado pelos dois. Mas Deus vai responder as nossas orações conforme a vontade soberana dEle e não conforme nós queremos. Ele é o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós, não nós. Por algum motivo, no plano eterno dEle, Tiago iria morrer. Então nós podemos orar e nós devemos orar intensamente a Deus. Mas a resposta está nas mãos do Senhor. E quando o Senhor nos responde, nós nos submetemos à vontade de Deus. Porque os nãos de Deus vão revelar o nosso relacionamento com o Senhor. Os nãos de Deus na sua e na minha vida vão revelar que tipo de relacionamento eu tenho com Jesus. Sabe quando nós sabemos que tipo de relacionamento nós temos com Cristo? Quando nós recebemos um não de Deus. Deus me cura, e Deus diz não. Deus, eu preciso disso, e Deus diz não. É nessa hora que nós vamos entender que tipo de relacionamento nós temos com o Senhor. Se é um relacionamento de amor ou se é um relacionamento de consumo. Porque essas são os dois lados da moeda, não tem outro, não tem um terceiro. Por quê? Porque quando Deus nos diz não,
é que realmente vamos entender que tipo de relacionamento temos com Ele. Porque se abandonamos a Deus depois de termos recebido um não nas nossas orações, é a prova de que nunca amamos a Deus por quem Ele é, mas pelo que Ele pode nos dar. Então, quando nós recebemos um não de Deus, quando nós estamos caminhando com o Senhor, orando intensamente com a igreja, e vamos e buscamos e fazemos tudo aquilo que nós pensamos que nós deveríamos fazer para alcançar o favor de Deus, e Deus não nos responde positivamente, e nós abandonamos a igreja, do que me serve, do que serve Deus, do que me serve ir para a igreja, se quando eu orei, se quando eu pedi, Deus não me respondeu, ou Ele me respondeu de maneira negativa, ou eu pedi para Ele não tirar isso, e Ele tirou. Do que serve, do que me adianta servir a Deus? Essa é muitas vezes a fala de muitas pessoas. Do que me adianta servir a Deus, se quando eu precisei Ele não me respondeu? Do que me adianta servir a Deus, se eu tinha isso, e eu temia perder isso, e Deus me tirou, Deus permitiu que isso fosse tirado de mim? Do que me adianta servir a Deus? Se esse é o seu pensamento com o Senhor, Ele não é o Deus da sua vida. Isso que você perdeu, o era. Porque se você abandona Deus por causa daquilo que você perdeu, esse era o Deus da sua vida. Deus, na verdade, para você era apenas um trampolim, um objeto, para você conseguir aquilo que é o seu verdadeiro Deus. Então, quando você perde o seu verdadeiro Deus, Deus não te serve de mais nada. Deus não te serve de mais nada. Então, os nãos de Deus vão revelar o nosso verdadeiro relacionamento com o Senhor. É quando você recebe um não de Deus, que você vai saber, eu sirvo a Deus por quem Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Se Deus me deu, glória a Deus. Se Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Só pode fazer a oração de Jó quem ama a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Só pode fazer a oração do apóstolo Paulo quem serve a Deus por aquilo que Ele é. Aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Só pode fazer essa oração aqueles que entenderam que o amor de Deus não é provado na minha vida nas bênçãos dEle. Se Ele me deu, Ele é bom. Se Ele tirou, Ele continua sendo bom. Senhor, o Senhor pode me tirar tudo, mas eu não saio daqui. Porque o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é o meu tesouro pessoal. É tudo o que eu tenho. Então, até os nãos de Deus são para o nosso bem. Porque Jesus é o grande exemplo disso. Jesus orou ao Pai para que fosse livre, mas o Senhor não o atendeu. Jesus ora 3 vezes a Deus: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas Deus não atendeu. Deus não atende. Por que Deus não atende? Porque Deus tinha um plano maravilhoso de exaltar o Filho e de trazer uma grande bênção sobre as nossas vidas. Através do não que deu a Cristo, nós estamos aqui hoje. O não de Deus ao Filho nos trouxe aqui hoje. Porque o não de Deus ao Filho o levou à cruz, e a cruz nos transformou, nos lavou, nos redimiu. Então, os nãos de Deus são para o nosso bem, e para a exaltação e louvor do seu nome. E nós aprendemos ainda mais nesse texto o poder e a eficácia da oração. A oração é o meio pelo qual Deus age nas nossas vidas e daquelas pessoas que colocamos diante de Deus. Mas nós nos mantemos fiéis ao Senhor, independente da resposta. A oração é eficaz. A oração é poderosa. Como o texto deixa muito claro aqui no versículo 5, a igreja orava intensamente por Pedro. Deus escuta, Deus responde, Deus toma providência. Deus faz um milagre e Deus tira ele de lá. Mas nós continuamos fiéis, mesmo se Deus não faz nada disso. Nós continuamos caminhando, amando e servindo ao Senhor, mesmo quando Ele não faz nada disso. Mas aí vem a resposta da igreja,
quando nós também recebemos os sims de Deus. Então, Deus responde as orações, mas nós oramos sem crer na resposta. Muitas vezes essa é a nossa atitude do nosso coração diante de Deus. Deus responde as nossas orações, nós oramos intensamente, colocamos diante de Deus motivos de oração, e a gente vai orando, e vai orando, e vai orando, e de repente então as algemas caem, o portão de ferro é aberto por si próprio, ele é levado para fora, ele chega e bate na porta. Pedro agora chega e bate na porta, a bênção chega e bate na sua porta. Aí a serva escuta a voz de Pedro e faz o quê? Deixa o portão fechado, e vai contar aos discípulos. E quando ela conta a eles, eles estão ali orando, quando ela conta a eles, o que eles falam? Está doida. Olha a ironia desse texto. É isso que Lucas quer deixar bem claro aqui para você. Eles estão orando por Pedro. Eles estão orando para que Deus liberte Pedro. Eles estão orando para a intervenção de Deus. Deus já respondeu. Pedro está batendo na porta pedindo para entrar. E eles falam o quê? Você está louca. Muitas vezes essa é a nossa oração diante de Deus. Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz... É como a história daquele missionário, acabei de lembrar aqui. Aquele missionário que está no meio da África, e está dirigindo o carro, e está acabando a gasolina. E não tem posto, não tem nada, não tem onde parar. E ele está no meio do nada. A gasolina vai acabar, e ele ora ao Senhor, Senhor, a gasolina vai acabar, eu estou no meio do nada, o que eu vou fazer? Multiplica, Senhor, a gasolina do tanque. Aí de repente o botão do tanque começa a subir. Ele fala, não acredito. O botão volta. Essa é a nossa atitude diante de Deus muitas vezes, se não a maioria das vezes. Deus faz, Deus faz, Deus faz. Vai lá, Pedro, bate na porta, pede para entrar. Não acredito. Eles ficam perplexos. Eles ficam perplexos. E eles não sabem o que fazer. De repente eles abrem, não é que era ele mesmo? Muitas vezes essa é a nossa atitude com Deus. A gente fica surpreso que Ele responde às nossas orações. Porque nós oramos a Deus muitas vezes de boca para fora. Nós nos iramos se Ele não responde. E nós não acreditamos se Ele responde. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo que Deus tem que lidar. Esse somos nós. Amém? Vamos orar? Ministério de louvor, pode subir. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra, que é viva e verdadeira. E nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez e deixou registrado para nós, na sua palavra. Como o Evangelho chegou a nós, os gentios. Como não existe classe de cristãos. Como todos nós fomos feitos um em Cristo Jesus. Lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Transformados em um único povo. Mas nós te pedimos também, ó Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, todas as vezes que nós duvidamos da ação do Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes, ó Pai, nós somos como esses irmãos que oravam pedindo a resposta de Pedro, a soltura, o livramento de Pedro, e quando o Senhor nos concede aquilo que nós oramos, nós não acreditamos. Porque somos muitas vezes tardios em acreditar nas respostas do Senhor. Mas dá-nos graça, Senhor, para não sermos como aqueles que, quando tomam nãos do Senhor, abandonam a fé, porque a sua fé está firmada num Deus de barganha e de troca. Então, Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor venha agora nos dar graça para andar na sua presença e Te amar, porque o Senhor é. É o que nós oramos, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.